Segundo o crítico americano Ezra Pound, existem 3 grandes aspectos que definem uma poesia: o som, a imagem e a reflexão. Para cada um deles, ele nomeou melopeia, que vem de melodia, ou seja, o som, fanopeia, que seria a parte imagética que a poesia produz dentro da nossa cabeça, e também logopeia, que seria, segundo as palavras dele, a dança do intelecto entre as palavras. Quando a gente começa a escrever poesia, dá uma sensação de que é algo divino e a gente sai escrevendo de maneira intuitiva. A gente começa a escrever os primeiros versos a partir daquilo que a gente sente. Mas já disse Drummond que o que a gente sente ainda não é poesia. E à medida que a gente vai evoluindo nessa tarefa de escritor, de poeta, a gente vai percebendo que precisamos amadurecer essa ideia e encontrar novas formas de expor o nosso sentimento, de fazer com que a outra pessoa que está lendo a poesia consiga sentir a mesma coisa da maneira mais próxima possível do que a gente sentiu como poeta. Uma outra coisa interessante também para perceber é que talvez os gênios, os grandes gênios, sejam esse tipo de pessoa que intuitivamente, sem nenhum estudo, sem nenhum autoconhecimento, consegue produzir obras sublimes. Mas para nós que somos réis mortais, o estudo, o autoconhecimento e o entendimento daquilo que a gente está fazendo proporciona uma grandiosidade para nossas poesias. Por isso eu acho importante a gente visitar esses críticos e entender como eles percebiam a poesia, porque a partir deles nós podemos pegar insights, podemos pegar novas ideias e podemos avaliar as nossas próprias poesias a fim de estar sempre melhorando. Então não é ceder ao crítico e não é ceder ao que a massa ou que o povo ou que as pessoas querem. Não é escrever o que as pessoas acham que nós devemos escrever, mas é entender o que nós escrevemos e como isso se encaixa na percepção das outras pessoas. Então a ideia é que a gente consiga fazer uma série de 3 vídeos, onde cada vídeo nós vamos explorar cada um dos pontos. Quando a gente divide em 3 grandes aspectos, do som, da imagem, da reflexão, do pensamento, não necessariamente a gente está dizendo que a poesia precisa ser estritamente uma delas, mas pode ter nuances de uma mais forte do que nuances de outra. Nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouco sobre as melopédias. Na Grécia Antiga, melopeias era um conjunto de regras que estabeleciam uma melodia. Então tem tudo a ver com a proposta do Pound para dizer o que é uma melopeia no que se refere à poesia. Eu trouxe um exemplo interessante e eu vou colocar na tela porque é uma poesia concreta do Ferreiro Goulart, que é a disposição das seguintes palavras: girafa, farol, gira, sol, girassol, faro. Então a poesia concreta nos permite ler isso de maneiras diferentes. E cada maneira que a gente lê tem um som diferente. Então, um exemplo que a gente poderia ter é gira, sol, girassol, farol, faro, girafa. Isso é uma forma de ler. A outra forma de ler seria girafa, farol, gira, girassol, girassol, faro. Também é outra forma, dá outro ritmo. Uma das maneiras que eu acho que fica mais harmônico é a seguinte: gira, sol, girafa, farol, faro, girassol. Harmonicamente falando, musicalmente falando, ela é muito mais fluida. E essa aproximação não são simplesmente palavras jogadas. E aqui entra um pouco das fanopeias. Porque a girafa, vamos pegar as palavras separadas. Gira, sol. Então o girassol tem uma estrutura comprida e depois tem a flor. A girafa tem o pescoço comprido e depois tem a cabeça. O farol tem uma estrutura comprida e depois tem a luz. Girassol, o girassol gira com o sol e o farol gira a luz como se fosse a luz do sol girando. O faro, eu acredito que o faro esteja muito ligado
tanto no cheiro do girassol, no aroma que solta da flor do girassol, como também na girafa que mexe a cabeça, tal qual o girassol se mexe com o sol, tal qual o farol se mexe para avisar os barcos, né, de que a iluminar para os barcos. A girafa mexe a cabeça pelo cheiro, então ela sente o cheiro, ela vira para cá, vira para lá, assim como o girassol e o farol. Então é uma poesia complexa, aproximação sonora, mas também tem uma identificação visual entre elas. Porém, eu acho que sem o som, essa poesia não é tão boa, simplesmente pela aproximação dos significados ou das imagens que ela traz. Mas ela tem dois elementos bem fortes aqui, que é a fanopeia e a melopeia. Um outro exemplo bem marcante de melopeia é a música do Chico Buarque, Construção. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, e agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. É interessante que quando se termina um verso, já se espera que o próximo termine da mesma forma, no termos de som. Porque essa métrica com proparoxítonas no final faz com que essa sensação de cadência seja mais evidente. Então, a melopeia é bem presente nessa música. Só que também tem bastante traços de fanopeias, né? Então, bastante imagens, né? Tropeçou, depois caiu, se espatifou no chão lá. São coisas que tu consegue visualizar. Nesse sentido, tanto a melopeia quanto a fanopeia são bastante importantes. Mas eu destaco aqui o aspecto sonoro dela, porque eu acho que é uma das grandes façanhas dessa poesia em específico, de que sem essa parte sonora, talvez fosse uma outra história qualquer. É o diferencial dela, essa parte sonora. O visual é menos importante. Tanto é que mais pra frente, quando ele começa a misturar as proparoxítonas, ele troca da forma com que foi estabelecida na primeira vez que ele cantou, a música continua, o poema continua fluido, porque as proparoxítonas fazem um papel bem importante ali, e pode trocar por qualquer uma praticamente. Então, isso demonstra a importância do aspecto sonoro dessa poesia. Esse vídeo a gente falou mais sobre as melopeias, no próximo a gente fala sobre as fanopeias e no próximo sobre as logopeias. Mas lembrem-se, os aspectos não são excludentes. Então, vamos olhar a nossa própria poesia e tentar encontrar esses aspectos e, quem sabe, até explorar novas formas de escrever poesia utilizando esses aspectos com mais força. Como se cria melodia? É uma pergunta que a gente pode nos fazer para escrever melhores poemas. Então, por enquanto é só. Um abraço e até a próxima. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Conheça também a newsletter mensal do Curto Poema. Todo mês, vídeos, entrevistas, matérias interessantes, recomendações de obras e autores e muitos outros conteúdos produzidos ou selecionados por mim. Veja as edições anteriores e inscreva-se através dos links presentes na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima.